Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e também desinteresse. É uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos da nossa cidade e região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. E também estamos no nosso segundo episódio dessa série especial Sentidos da Vida, que de novo recebemos aqui com muita alegria a Eliana, a Áurea e o Márcio para um bate-papo. Mas antes disso, antes da nossa apresentação, eu quero fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque mais ou menos grisalho e eu estou vestindo uma camisa polo na cor azul marinho. Quero convidar também para você se inscrever no nosso canal no YouTube. Não deixe de comentar, de curtir e compartilhar para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas por esse Brasilzão e quem sabe até esse mundo afora. Também quero convidar você para nos seguir no Instagram, no Facebook, no Spotify, em áudio e vídeo e também acompanhar os cortes no TikTok. Agradecer aos patrocinadores do nosso podcast, a Urplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Acesse Urplan Solutions nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações. Receba por Pix, boleto, cartão e também depósito de forma automatizada e economizando aí em torno de 80% do tempo nesse processo. Acesse doardigital.com.br e fale com o Kleber. E vamos ao que interessa, né? Nosso bate-papo de hoje. A Áurea começa. Eu sou a Áurea, morena, cabelos cacheados, visto uma blusa verde e estamos muito felizes de estar aqui com a Eliana e conhecer um pouquinho mais dela, do ponto de vista, né, da Eliana. E queríamos saber, Eliana, da tua formação, como é que foi estar um pouco mais instrumentalizada, né, diante da sociedade. Alguns não fazem esse percurso, mas você escolheu estudar, né? Sim. Então, eu sou Eliana, eu sou uma morena pálida, gordinha. Eu estou usando um prendedor branco no cabelo, uma blusa da minha empresa onde eu trabalho, da Blumenau Iluminação. Ela é azul, escrita em branco. Se tem luz, tem gente, né? Eu sempre dizia que era onde tem luz, tem gente. Aí eu fiz a piadinha, né? E onde não tem? Tem cego, daí a minha patrona gostou muito. Mas, enfim. Mas não é onde tem luz, é se tem luz, né? Se tem luz. Isso. E blusa azul, com a escrita branca e tô de batom hoje. Né? Toda vaidosa, Toda, né, Eliana? toda. A minha formação foi bastante difícil, porque o sistema ainda estava, né, ainda está, mas estava mais ainda engatinhando na época. Ainda sou da época da fita cassete. As professoras gravavam as lições, nem sempre eram professoras, às vezes eram amigas. E o Braille era pouco conhecido, né? O Braille era mais para mim do que para os professores. Mas eu posso dizer que foi assim um divisor de águas na minha vida, porque como toda criança eu me vestia e tinha os gostos mais ou menos parecidos com o dos meus pais, das minhas tias, enfim. E quando eu comecei a ler, e ler os livros, os romances, as coisas assim, aí eu comecei a criar meus próprios gostos, né? De acordo com o que eu lia, com o que parecia que era interessante para mim.
Mas vou deixar o Márcio falar um pouquinho, né, Márcio? Até porque eu estou bem curioso. Teve duas questões que ela falou, mas eu quero depois perguntar isso. Márcio. Bom, eu sou o Márcio. Eu estou vestindo uma camisa preta com a logo do Sonho Viver, que é o projeto onde eu faço parte, onde eu sou vice-presidente. Eu sou alto, cabelo curto, castanho, e tenho olhos claros, sem barba. E estou aqui mais uma vez para minha satisfação, meu orgulho, ao lado de pessoas que querem então fazer a diferença na nossa sociedade, que querem tanto fazer a diferença. Então é muito bom estar aqui. Olia, complementando aqui, tu falou que na tua época, né, tem toda essa questão digamos assim, que não estava tão preparado ainda, né, para conseguir ter esse aprendizado da forma mais correta possível. Sabes o que mudou da tua época para hoje em dia? Como que está hoje em dia para as pessoas com deficiência visual, para elas conseguirem o estudo adequado? Eu acho que de antigamente para cá, eu acho que o que mudou foi o sentido da palavra inclusão, né? Porque a minha escola foi pioneira na inclusão. Eu fui a primeira aluna deficiente a estudar no Alberto Stein, foi o meu colégio. E lá estava tudo começando, né? Tipo, eu estudava numa escola dentro da APAI, um segmento para deficiente visual, onde eu aprendi o braille, onde eu aprendi coisas básicas, tipo amarrar o cadarço do tênis, fazer uma reabilitação, né? No caso, eu aprendi a ser mais independente, né? Digamos assim. Depois desse tempo eu fui para o Alberto Stein e eles também estavam aprendendo, né? Então, eu cheguei lá e eles também estavam tão crus quanto eu, né? Mas eles entenderam o sentido da palavra inclusão, né? Porque eles orientavam os professores, aí os professores interagiam comigo, aí os professores tentavam fazer o seu melhor, e eu também, é claro. Mas, tipo, comparando com hoje em dia, se o aluno for para a sala de aula sem um professor de apoio, ele não entra. A professora não quer, ela adquiriu o direito de não querer interagir com o deficiente que está na sala dela. E isso eu acho muito errado. Embora que, claro, eu creio que ela deveria ter um auxílio, sim, porque são 30 e tantos alunos, 40 às vezes. E uma professora para isso tudo é complicado já. E com mais 1 ou 2 ou 3 deficientes, e hoje em dia tem uma diversidade grande, né? Porque antigamente, como eu disse, era só eu, como deficiente visual, numa sala de 40 alunos. Mas hoje em dia tem o deficiente visual, tem o cadeirante, tem o Down, tem o, né? Vários. Tem o autista, tem outros. E aí a professora, claro que ela não vai poder dar conta de tudo isso com mais os 30 e poucos alunos ditos normais, né? Ela deveria sim ter um auxílio, só que o que eles entenderam? Você como professor de apoio vai lá e cuida dessa menina ali que eu não quero saber, eu vou cuidar dos outros 30 e tantos, né? Então, às vezes, numa sala de aula tem 4, 5 professores de auxílio, mas só para cada deficiente, tipo... E a professora não interage. E os alunos, eles não aprendem a lidar com a diversidade. Porque a professora não interage e não faz com que os outros alunos também participem dessa interação. Né? Aí eu queria voltar num ponto ali, que era uma das questões que eu anotei aqui. Quando tu falasse que a gravação era em cassete. Gente, você que é mais novinho e está nos ouvindo, né? Entra lá no Google e faça pesquisa para descobrir o que é um cassete, né? A gente fala aqui, mas para nós é algo que fez parte da nossa vida. Um dos maiores dramas da infância era ter que rebobinar com o dedo, às vezes. Isso, e quando ele dava aquela dobradinha, né? Enrolava, às vezes não ficava inutilizado. Tinha que fazer uma emenda, às vezes. E assim, a questão do cassete, você falou em gravação, né, Lia? Hoje em dia eles usam para fazer chá, né? Não chá sei. de cromo, não sabe? Não. Tem isso, Os caras malucos, quando não tem mais nada para se drogar, eles inventam coisa. É chá de pilha, chá de
de cromo, fita cassete. Hoje em dia, se quiser ganhar dinheiro, é só pegar e vender umas fitas cassete lá pros caras. Não sabia disso. Não. Mas como é que era essa questão da gravação? Assim? Você falou que é professora e às vezes as amigas faziam, né? A maioria, porque assim, eu tive que adquirir um gravador, um jacarezinho daqueles que gravava, né? E aí, às vezes, as minhas amigas liam lá pra mim as coisas no recreio, ou levavam pra casa e gravavam em casa, daí geralmente me levavam assim no final da tarde, eu estudava à noite, de manhã eu ia fazer a prova, né? Era assim que funcionava. Quando a professora era legalzinha, assim, ela também gravava pra mim. Mas isso porque tu não tinhas o material em braille, era isso não? A maioria, quando eram materiais muito extensos, como, por exemplo, geografia, as capitais, as coisas aradas, daí, até que se fosse, porque não tinha computador na época, então era tudo batido à mão com a máquina braille. Então, até que fosse transcrever todo aquele material, eu atrasava muito nas provas, né? Então, eu gravava para estudar, e daí eu fazia a prova oral. O braille era mais para mim guiar, para mim ter o material, né? Para rever as matérias e tudo, Você acompanhava as aulas, mas o cassete ajudava você a rever isso, fazer estudar para a prova. Um aprendizado. Olha, uma curiosidade. Como é que é essa parte de tipo de educação física para pessoas com deficiência visual? Então, não tem? É adaptado? Como é que funciona? Então, é para ser com aquela tal da professora de inclusão, né? Ela vai lá e assiste o que a outra está fazendo e te mostra. Eu não sei como que é hoje em dia na escola, mas meu tempo eu não fazia educação física, porque eles tinham medo de arriscar, que eu caísse, que eu batesse, Então, o que eu fazia? Eu fazia pesquisa na biblioteca e fazia uma dissertação, assim, sobre a matéria. Entendi. Daí não tinha educação física. Eu fui conhecer exercício físico quando eu tinha 20... Estava terminando já o colegial, daí eu fui para a Cevale, daí lá tinha um professor de educação física, começou a ensinar a gente a fazer polichinelo, fazer essas coisas todas, né? Os circuitos de... E aí, com 22, 23 anos, eu entrei para o esporte no dardo, disco, peso e goalball, né? Que era... Futebol sentado. Eu queria fazer um time feminino de futebol mesmo, né? Futebol. Mas as gurias lá eram muito medrosinhas, elas não quiseram, daí não tinha time, né? Mas eu queria fazer. Eliane, mas nessas aulas você se sentia confortável de não participar? Você gostaria e não podia? Como você se sentia? Bom, há dois momentos. Um que eu tinha que ficar na educação física sem fazer nada, só ouvindo as crianças correrem, jogarem, pularem, fazerem as coisas, que eu me sentia muito frustrada. E quando eu era pequena, eu manifestava em alto e bom tom a minha frustração, né? Que Você chorava? Chorava, gritava, xingava o professor. Tudo isso. É bem complicado isso mesmo. E aí depois ele me arrumou esse trabalho na biblioteca, e a bibliotecária era bem legal, assim, ela lia as coisas para mim. Aí eu gravava ou escrevia as coisas em braille, depois eu mandava para transcrição, que era uma professora que enxergava e sabia o braille, e ela escrevia por cima do que eu escrevia, tipo assim, a caneta. E aí o trabalho voltava para o professor, aí ele me avaliava lá, entendeu? Entendeu, tá bom, então é nota 10, se não entendeu é nota, sei lá, referente ao que eu não entendi, né? Naquele tempo tinha nota, daí a gente ganhava, né? De 1 a 10. Aí Quando é que você aprendeu o braille? Eu aprendi o braille com 12 ou 13 anos já. Eu já estava... Tipo, porque eu entrei na escola já um pouquinho mais velha, né? Que, na primeira... eu não tive primeira série. A alfabetização eu aprendi nessa sala auxiliar da APAE, né? E daí eu fui para a segunda série já no colégio, mas eu já tinha, tipo assim, uns 9, enquanto as crianças tinham 7, né? Eu tinha 9, 10 anos. Quer dizer que eu sempre tinha que ficar lá no final da fila, porque eu era mais alta.
eu já estava virando uma mocinha, enquanto as crianças ainda pulavam corda e coisa errada, então foi bem complicado, assim, né? Mas aí eu escrevia e anotava e fazia as coisas e mandava para transcrição. Aí 2 semanas depois a professora recebia a minha prova daí. Foi aí que eles inventaram a prova oral, né? Daí eu fazia na hora, daí a professora assinalava ou escrevia, ou enfim, para ficar mais rapidinho, né? Agora, mais uma curiosidade. Tu escrevias em braille. Em braille. A gente sabe que o braille são os... Tátil, né? É um código que ninguém entende. Sobressaltado, Então, né? as bolinhas lá, né? Uhum. E você fazia as bolinhas... Eu tinha um aparelho que escrevia à mão, porque eu não podia usar a máquina na escola, porque a máquina era muito barulhenta, tu tem que bater para ela fazer a linkagem no papel. Certo. Daí faz pref, 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 daí ninguém aguentava, né? Certo. Aí Você tinha um aparelho que fazia Aí essa eu tinha parte. uma reguinha e um preguinho, onde eu botava o papel no meio dessa reguinha e linkava ela fazia menos barulho, ela só fazia um barulhinho assim daí. Mas aí é onde eu fiquei com o meu pulso bem forte, né? Porque eu escrevia rápido e a aula inteira, né? Caramba. Não faço Aí- nem ideia como isso. Então, Bem isso desafiador, né? é algo assim que Posso pra mim é trazer no novidade, próximo tá? para mostrar? Se puder. Se tiver, a gente vai ficar muito Aham, eu muito vou trazer. interessado em mostrar. Eu vou trazer. Ou pode fazer Daí, uma demonstração também. Digamos que ele seja um instrumento mais arcaico, assim, mas é o que dava para usar na sala, porque daí não fazia tanto barulho, né? Mesmo assim, quando a sala estava bem em silêncio, tinha gente que reclamava ainda do tuk 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 tuk. Acredito. Ô, Lia, e Sim. qual que é a matéria que tu mais gostava e menos gostava, assim? Tinha alguma matéria, além de educação física, que a tua deficiência visual traria mais dificuldade? Por algum motivo? Não, as sei lá? outras eu tinha dificuldade em matemática. Eu sempre tive professora particular até na 5ª, 6ª, 7ª série. Sempre tive professora particular. Quer ver quando começou aquela história de matriz e raiz de raiz quadrada e não sei o que tudo lá. Começava com uma escrita de uma linha cheia e terminava num negocinho assim, x mais 5, tipo, uma dor de cabeça desnecessária que acabava em x mais 5, eu ficava inconformada com aquilo, né? Mas era uma matéria que estava no quadro, tinha que aprender, então tá, né? Mas eu sempre tive professora particular. Às vezes eu fazia aula de manhã e daí de tarde eu ia para aula particular de matemática. Química, física e matemática, toda essa história lógica, né? Eu não sei, eu tenho uma dificuldade com coisa lógica. Eu acho, não sei. Mas eu acho que deve ter algum tipo de associação, né? Que deve ser mais difícil por não conseguir visualizar. Dimensionar, Sim. né? Era essa a minha dificuldade. Eu me sentia perdida num mar de números que não faziam sentido para mim. Isso que eu imaginei. Para mim, né? E o que tu mais gostava? Eu gostava de português, de geografia, de história, Que eu. É das humanas. Eu ia filosofia, falar isso. Exatas, né? religião, gostava. Eliana, eu tenho uma irmã, né? Ela te apoiava também, te dava um suporte em casa, te motivava. Na medida do possível, ela lia as coisas para mim também. Ela era uma das gravadoras, das leitoras, né? Mas logo ela começou também a estudar e trabalhar. Daí foi ficando complicado para mim, né? Inclusive, até quando ela saiu de casa, que ela casou, e eu já tinha lá meus 16, 18, eu fiquei sem norte, porque sem espelho e sem ninguém para opinar, né? Aí aquela história da moda ficou forte para mim, né? Tive uma crise existencial bem grande quando ela foi embora, porque não tinha ninguém para dizer, não, troca essa camiseta aí que isso aí não tá legal, não combina com isso, não combina com, né? Sabe? Faltava aquilo, né? Aí onde os romances entraram, né? Porque daí eu conseguia formar uma ideia de o que realmente é bom senso, o que ficava bom, o que não ficava, né? Mas quando a minha irmã saiu de perto de mim, foi uma crise bem grande. Ela era uma referência e depois você teve que criar uma independência. Isso. Porque era assim, quando eu era pequena era minha mãe, né? Minha mãe vestia eu e minha irmã, né? Que é normal, né? Até os 10 anos, mais ou menos.
Depois a gente começa a botar as Hoje é asinhas pra menos. fora, né? Hoje em dia sim, mas naquele tempo não tinha muito o que seguir, Sim. porque não tinha internet assim, Sim. tão escancarada como é agora, né? Uhum. E hoje em dia eu até posso perguntar no Google, se eu quiser, né? Ah, será que fica bom isso aqui? Ah, não sei, vamos ver o que a mulherada Olha, acha, Interessante. né? Aham, no YouTube eu tenho bastante canais assim de moda que eu sigo. Tem algumas que eu acho bem estúpidas, mas tipo, sabe? É porque eu acho assim, eu posso ter uma referência, mas a minha moda quem faz sou eu, tipo, Claro. tem que ter bom senso às vezes, né? Uhum. Tipo, eu detesto aquelas calças rasgadas, rasgadonas, que tem as rasuradas, que é só aquele, né? E tem aquela que é realmente cortada mesmo, né? Parece a pele e tudo. né? Aham. Uhum. Principalmente aqui assim, elas cortam bastante na perna, Ah. assim, né? Quase parece a calcinha. Então, eu, por exemplo, assim, quando eu era pequena, minha mãe, ela sempre quis que eu usasse vestido curto. Porque eu era pequena, mocinha, né? Menininha, assim, então, aquela sainha curta e tal. Aqueles short saia que usava antigamente também, que o pessoal acha que tá na moda agora, mas aquilo lá já foi e voltou algumas vezes, né? Sim, sim. Eu não gostava de roupa curta porque, tipo assim, eu sempre fui gordinha. Tive uma coxa bem... Aí o que acontecia? Eu sentava, por mais comportadinha que eu tivesse, sempre dava pra ver a calcinha. Eu odiava. Aí eu comecei a usar vestido longo, aí todo mundo começou, Maria mijona, porque não sei o quê, mas, com vestido longo eu tinha certeza que se eu sentasse, de qualquer jeito que eu sentasse, estava tudo certo. Uhum. Eu comecei a gostar dos vestidos longos e acho que me fica bem, não sei, Uhum. tenho essa imagem que eu fico bem com roupas mais longas. Enfim, eu comecei a fazer essas escolhas, essas comparações e foi tudo depois que a minha referência, que era minha irmã, foi embora, que foi seguir a vida dela, casou e tal. E daí eu comecei a fazer assim, né? E tipo, na escola também, às vezes na escola, às vezes, a professora dizia, como tu tá bonita hoje, mas era a minha mãe que tinha escolhido, né? Então, tipo, como a minha mãe escolhia, eu não tinha muita... A sua própria referência. Né? Tipo, relação. como hoje em dia eu coloco uma coisa, eu escolhi, eu defini, aí a pessoa diz, tá bonita hoje. Eu fico muito contente, porque fui eu que, sabe? Foi Mas na criando época, essa assim, autonomia, né? Mas na época, assim, não era tão, né? Ô, Lia, mais uma questão. Cheio de perguntas hoje. Aham. A Lia foi eleita diretora de uma escola. Quais as primeiras atitudes que a Lia tomaria para tornar a escola ainda mais inclusiva? Cara, eu acho que não depende da escola, né? Porque, tipo, eu sou diretora da escola, mas não sou eu que mando, né? Tem toda aquela coisa de... Mas vamos lá, no mundo imaginário, no mundo imaginário nossa. onde isso fosse possível, onde isso seria possível. No mundo imaginário, eu jamais colocaria os alunos em fila. Eu jamais colocaria em fila. Por quê? Dá uma sensação ruim, né? Uma pessoa atrás da outra, olhando a outra pelas costas, não sei, uma coisa esquisita. Não fica aconchegante, não fica bacana, não sei. É um pensamento meu, né? Uhum. Tanto que quando a minha professora no curso de massagem resolve fazer seminários, coisa errada, a primeira coisa que eu digo para ela, vamos fazer um círculo, professora. Pelo menos a gente fica meio de ladinho um pro outro, assim, né? Um de frente pro outro. Porque, não sei, dá uma sensação estranha esse negócio de carteiras enleiradas. Uhum. Mas assim, para promover uma inclusão ainda maior das pessoas com deficiência. Eu acho que falta aquela coisa no começo ali do acolhimento, da explicação, de saber o porquê, sabe? A professora tem que ter essa orientação de dizer para os amiguinhos ali, olha, você é assim, você é assado. Então, aqui nós temos um aluno que não consegue enxergar com os olhos e tal. Explicar o porquê, porque às vezes o aluninho está lá apavoradinho, tanto quanto a gente que está lá no meio deles, sabe? Então, que não conhece, nunca teve contato, falta muito né? nas escolas esse negócio de acolhimento. Fazer a mediação, né? É o que eu ia chegar nesse ponto. Porque a gente está tendo a oportunidade aqui, né? No segundo podcast, eu também tive a oportunidade com um projeto de aprender muito com as pessoas com deficiência visual em outras
edições do Sonho Viver com o pessoal do Paradesporto, assim por diante. Aham. Mas imagina, o pessoal do colégio, às vezes não sabem como agir. Tipo, a primeira vez quando a gente foi entrevistar vocês lá na Cevale, a gente falou fora do microfone e acho que foi o Gil que comentou, ou melhor, a gente falou no microfone e pediu para falar fora do microfone para identificar onde que a gente estava. Porque a caixa de som às vezes está ao lado, às vezes está em cima, às vezes está abaixo. É um detalhe que jamais eu iria imaginar. Né? Então tem tantas e tantas e tantas coisas que as crianças em idade escolar poderiam e deveriam aprender para viver uma harmonia. A professora devia abrir assim para fazer as perguntas e tudo, eu acho sabe? que isso é uma coisa que faltaria muito. Mas é aquela coisa, a falta da percepção, que para nós o normal é pegar o microfone e ok, porque é o nosso o dia a dia ali, né? Mas de fato assim, né? O Gil fez essa missão porque eu lembro que no primeiro episódio nosso aqui, a Lia perguntou e comentou sobre o espaço que a gente tinha aqui, né? Para se situar dentro daquele ambiente, né? Perfeito. Sim. E assim, acho muito pertinente assim, né, que esse acolhimento inicial e tivesse que gastar uma semana para isso. Claro, ok. Porque é uma formação para a vida, né? Exato, para trazer todos na mesma E tipo página, assim, porque né? eu sinto que nas escolas eles deixam muito assim, ó, faz do teu jeito, segue tua intuição, não sei o quê. Mas é tudo preguiça, porque na verdade deveria ser uma lei dentro da escola, um manual de, sabe? Talvez Esse acolhimento. falte orientação aos próprios professores, né? Falta de cima para baixo, né? Talvez nem eles saibam como agir. Exatamente. Mas tipo assim, né? Mas eles sabem ir atrás quando eles querem captar recursos, quando eles querem, né? Mas antes a Lia falou um negócio que ele é interessante. Agora que existe a figura do professor auxiliar, né? O titular, digamos, né? O principal, ele não precisa se envolver mais com isso. Não. Né? Dá essa impressão. Não é mais comigo. Não é minha responsabilidade. Eu não preciso fazer mais isso. Porque antigamente o professor, para ele. Quer dizer, antigamente não. Agora, com essa história de inclusão, o professor só entra na escola se ele tiver uma mínima noção de Libras, uma mínima noção de como lidar com os Down, esses TDAH, TDI, TDT, TTT. E o Braille não era obrigatório. Tá? O Braille nunca foi obrigatório. Então, uma professora que entendesse o Braille, ela estava feita na escola, porque daí era aquela que ia ser solicitada, que ia ser, né? Mas ele nunca foi obrigação, tá? E hoje é necessário em todos os espaços, né? No hospital, numa farmácia, né? Para assessorar. Sim. Então, eu estava pensando em algum dia a gente poderia tentar convidar um diretor de escola para a gente fazer essa roda de conversa, né? Envolvendo. Isso seria interessante. Ouvir pode ser. Quais possibilidades, né? É. Que pode ser um grande mediador mesmo de incluir a criança junto com a turma, né? Com os colegas. A gente vê quanto caminho tem para percorrer, né? Até fazer isso tudo uma coisa mais justa, mais igualitária, mais inclusiva de verdade, né? Porque hoje em dia a gente, pelo que a gente ouve da Lia, existe uma inclusão, mas ela é muito pequena ainda, né? Perto de tudo que tem para acontecer. Existem algumas escolas que fazem a diferença. O Albert Stein foi um colégio que fez a diferença para mim. Para mim, né? Foi muito importante. A nossa orientadora, a dona Celestina, ela era muito, assim, vivaz, ela era muito perceptiva, né? Intuitiva também, porque ela também não sabia como fazer, né? Mas ela era aquela pessoa e atrás, né? Que tentava descobrir, ela conversava muito comigo. Como é o nome dela? Dona Celestina? Eu não sei o sobrenome dela. É que eu conheço uma Celestina. Pensei também. Que já é de pouco mais idade. Não deve ter muitas, né? Pois é. É um nome diferente. Assim, também está na área de ensino, né? Que ela hoje, era assim, orientadora pedagógica. Não nasce mais Celestina hoje, né? A Celestina, se aparecer uma hoje, ela já nasce com uns 40 anos, assim, né? Porque é um nome incomum, assim, hoje, né? Mas, enfim. Mas é legal se ela tinha essa percepção também. Mas eu queria chamar a atenção também uma outra coisa. Que já lá no primeiro episódio, a Lia deixou claro assim que ela não se deixava
para trás, assim. Verdade. Ela buscava, ela ia em busca das Verdade. coisas. Né? Isso também fez a diferença. Faz. É. Porque imagino que sejam poucas pessoas com deficiência com esse Nesse perfil, perfil. né? Né? Porque é mais fácil se eu recebo as coisas, né? Sim. Do que eu correr atrás. Pensei sobre isso também, o fato de que ela buscou a formação, tem interesse pelo modo como se veste, não é assim de qualquer jeito, né, Lia? E não é todo mundo, né? Às vezes é melhor, é mais fácil, né? Você... Se as pessoas, às vezes, sem nenhum tipo de deficiência são desprovidas de iniciativa para fazer Sim. alguma coisa que elas querem, né? Imagine com esse álibi, digamos assim, de eu tenho uma deficiência, não vou em busca uma disso, vez eu porque entrei é difícil. uma vez eu Acaba sendo entrei desculpa, ficar no né? cantinho, né? a minha mãe sempre me deu esse norte, né, de vai, pega tuas coisas porque ninguém vai te trazer. Tipo, embora que às vezes ela fosse ambígua, né, queria que eu criasse asas, mas também não queria que eu voasse muito longe, né? Tipo São assim. as mães, são assim. Aí às vezes ela, vai lá e faz tal coisa, mas daí quando, mãe, agora aprendi a fazer tal coisa, agora eu quero outra coisa. Daí ela diz, aquilo lá tu nunca vai poder fazer, não sei o quê, mas daí é mais uma questão de proteção do que de acreditar se eu podia ou não podia, né? Nossa, acho que se a gente está ouvindo tantas histórias da Lia hoje, tantos exemplos tão bons, a gente deve muito à mãe da Lia, né? Verdade. Porque é uma pessoa absolutamente diferenciada. Assim. Mas é um fato, assim, é o estímulo. Né? Talvez fica como um recado, assim, para os pais, né? Ou tios, ou avós, estimulem. Quem convive com, né? Estimulem. Né? Eu lembro de um caso, assim, de conhecidos, onde era o contrário. Sim. A mãe super protegeu, porque, né, o filho ali tinha uma deficiência intelectual. Mas nada severo, assim. Bastava o estímulo. A mãe hoje ela falta hoje. Ela não né, faleceu. E passou, então, a família a estimular essa pessoa. A estimular a descobrir coisas e tal. E essa pessoa hoje é praticamente independente. E assim, não é um jovenzinho. Já é um adulto, de quase 50 anos também. Se tivesse o estímulo lá atrás, talvez a história poderia ser outra hoje. Com certeza. Né? Sim. Mas nem por isso ele está deixando de correr atrás. Meu marido conta uma história de um rapaz que o meu marido estudou lá em São Paulo no Instituto Padre Chico. E aí a primeira noção de aula dele, de aprendizado, foi lá. Aí ele contava que chegou um menino lá que ele era trancado num quarto, que ele era cego, mas ele era só cego. Quando chegou lá, deu a impressão que ele tinha problemas mentais, por causa da maneira que eles tratavam ele, que eles socavam comida na boca dele, que eles não, né, eles é que banhavam, que faziam tudo. O menino só ficava trancado dentro do quarto. Nossa. Tanto que quando ele saiu ao sol pela primeira vez, ele ficou bem enlouquecido, né? Achando que estava, sei lá, se queimando, pegando fogo em alguma coisa, porque ele nunca tinha sentido a luz do sol. Puxa. Daí o que aconteceu? Aí as irmãs lá tiveram que ser meio, né? Que ele subia a escada assim, tipo andando de 4. Colocava as mãos e os pés na escada. E tudo isso porque ele foi ensinado assim, né? Aí chegou lá no colégio, as irmãs falaram, ele não pode viver a vida assim. E quando esses pais faltarem, e quando a família abandonar, como é que vai ser? E ele parecia um bichinho. Porque eles também iam lá, cuidavam dele quando eles queriam, se queriam, né? Tipo, quando ele chegou lá no colégio, ele chegou bem sujinho, maltratado, sabe? E daí ele gritava e as irmãs deixavam ele gritar. Mas até os bichos são criados com mais autonomia do que ele era. E aí as irmãs deixavam ele gritar, e ele foi gritando, Ela disse, tu não vai subir mais a escada assim. Aí ele, eu quero, porque eu quero. Não quer nada. Ela disse, não, vai subir a escada como todo mundo. Segura aqui no corrimão, um pezinho, outro pezinho, vai. E ele ficava lá berrando. E foi umas 3 semanas desse menino berrando dentro do colégio. Né? E hoje em dia ele é professor, super independente,
Foi Que professor, legal. né? Que ele já foi embora também. Super independente, cursou a faculdade de letras e coisa arada. Então, é muito mesmo da criação, né? Muito mesmo do... Eu sei que cada pai faz aquilo que sabe, que pode, que aprendeu, enfim. Mas aquilo lá foi uma judiaria, né? E tinha casos assim ainda, né? Foi difícil, foi uma coisa bem Porque complicada. aprender nem sempre é confortável, né? Desafia, dói, né? Tira da zona de conforto. E outra coisa é não julgar, né? Porque a gente não sabe também que instrução que os pais dessa pessoa tiveram, né? É. Talvez era a mesma coisa dentro de casa. Sim. Não dá para a gente julgar Sim. nada também. É. Mas o recado fica, né? Porque assim, a gente pode Deve. estimular hoje Deve. a se fazer diferente. E hoje em dia ninguém tem desculpa, porque se tu pode pegar o Isso, celular para ver filme pornográfico, para ver receita da fulana que não usa tinta de cabelo, para ver qual é a tendência da moda do verão desse ano, e por que não pode ver como, né? Porque tem muitos canais aí agora que ajudam, né? Então não tem mais desculpa para a pessoa ser assim. Eu não tenho nem nome para essa coisa. O celular hoje é fundamental para você, né, Lia? Para mim ajuda bastante. Caramba! Até para mudar a temperatura da geladeira, né? Tem um aplicativo aqui que eu tiro uma foto e ele diz, é um painel de uma geladeira com a temperatura, tá? A luzinha tá indicando que tá na temperatura 2, tipo assim. Tudo isso. Quer dizer, Tem muito Olha, recurso, eu não consigo então. mais me ver sem celular, né? Se meu celular quebrar hoje, amanhã eu me endivido todo, eu vou lá e compro outro. Mas é verdade, gente? É um instrumento Né? de primeira A necessidade. tecnologia. Empenha o salário da Blumenau Iluminação Ah, no celular sim. novo. Aí tem que ser uns 2, 3, pelo menos. O computador também você utiliza? Agora eu estou usando o notebook, eu já usei o PC de mesa também, mas tipo, com o notebook e o celular, eles vão com a gente, né? Mas eu sou bem pamonha no computador, tá? Porque tem amigos meus que fazem miséria, né? Tem um amigo meu cego que edita vídeo. Pensa num assunto que me Sério? deixa Olha assim. só. Tô morrendo de curiosidade já pra saber como é que faz esse negócio. Eu é que não vou duvidar de ti. E como é que é potencial integrado de editar. a leitura de braille ou a escrita? Não, o Braille No hoje em PC. dia, ele tá servindo mais só para rotulação, Ah, lista de compras, essas coisas assim. tá. É importante, que nem eu falei ali não sei se foi pro Loriberto, Márcio, ou foi pra menina. Eu não sei. Acho que foi pro cinegrafista que eu falei que... Cinegrafista. Mas, Foi tipo assim, um divisor de águas quando colocamos o Braille no mercado, né? Nas coisas, nos produtos. Porque ajuda bastante, a gente não precisa mais lá ficar peleando, saber o que que é isso, o que que é aquilo, né? Na organização dos armários, se tirar uma coisa fora do lugar, tu já pega ervilha por feijão e essas coisas aradas, né? Porque o que é farináceo é farináceo, o que é granulado é granulado, daí tu fica, tipo, se tu não decorar bem certinho como é que é a embalagem, tu acaba fazendo essas... Aquelas inscrições, então, quer dizer arroz, feijão, farinha? Aquelas Ou- inscrições. Nos farináceos No- eu não vi ainda eles colocarem, mas nas caixas já, tipo nos remédios, né? Aham. Pra não colocar farofa em vez de açúcar mascavo no café? Tipo essas coisas. Não, tem o cheiro também, mas daí tu tem que abrir todas as embalagens, né? Sim. Que nem diz o meu netinho, vó. Você não precisa colocar o dedo nas coisas, só cheirar, vovó. Ele diz pra mim. Quantos anos ele tem? Vai fazer 6 agora em janeiro, dia 31. Ele diz, vovó, você não... que ele é bem nojentinho, né? Daí às vezes eu coloco o dedo assim, experimentar. Daí ele diz, vovó, você não precisa colocar o dedo, você pode cheirar, ele diz pra mim. E vocês interagem bem, Eliane, ele se aceita bem. Ele também é cego, né? Quase, praticamente. Ele teve um câncer retinoblastoma. Daí um olho ele perdeu já e o outro tá ali, Tá. querendo ir embora. Desculpa a pergunta, mas esse câncer dessa... que eu esqueci o nome que tu falou. Retinoblastoma? Ele também é de alguma forma genético? Ele trouxe da mãe dele, que a mãe dele também ficou cega por causa disso, né? Caramba. O meu enteado é cego por aneridria e glaucoma. Aneridria é disfunção da íris, né? Que ela não fecha e não abre quando tem que.
E o glaucoma é aquela coisa, né? Quando acaba tudo, como diz outro. Mas todos esses têm fator genético, né? Ou não? No caso dele, sim. No caso de todo mundo, porque o meu também é uma má formação congênita. Não, eu fiquei curioso porque tu falou que são algumas coisas diferentes, né? Um foi o câncer, outro foi o Glaucoma, outro nome lá que tu outros falou. nomes, né? Então, se todos eles são genéticos, sabe? Sim. Mesmo sendo enfermidades diferentes, sei lá como é que chama isso. No meu caso aqui, é uma má formação congênita. E ela não é exatamente genética, porque na minha família não tem ninguém com essa má formação, né? Na minha família Mas não foi tem. sendo transferido de alguma forma, né? Pois é. O retinoblastoma, ele tem até bastante campanha hoje em mídias. É a filhinha daquele... Tem um apresentador lá, o Thiago Leifert. né? Ela E tem ele é um dos embaixadores, assim, de campanha, né? pesquisas E para... porque eles identificaram a partir de foto. E aí, quando tira foto, a parte escura, ela fica branca na foto. Olha. O normal, assim, o que pode acontecer é ficar vermelho, né? Agora, E quando aí- fica branco, é um indicativo de que pode ter, né? E aí eles E levaram além ela para disso- fazer exame, daí... A própria... Fugiu a palavra. fugiu a palavra, mas quando os olhos estão ao centro, assim, né? A gente chamava o vesgo, né? Mas tem um nome específico para isso, né? Tem a hipertrofia, Puxa tem vida, a fugiu o nome. Miopia? miopia, não. tem a... Não é? Estrabismo. Estrabismo, isso. Exatamente. Nada como uma pessoa inteligente. Estrabismo. Grande Também também. é uma lembrava indicação de que pode ter, né? Sim. Então, existe tratamento se você diagnostica isso de forma cedo, né? Precoce. No caso do meu netinho, ele foi diagnosticado com 40 dias. Mesmo assim, o câncer fez Não quer dizer que... estragos, né? Mas assim, tem chance de recuperar. Mas foi né? possível fazer alguma coisa por ele? Retardar ou tratar? Eles dizem que extirparam o câncer, né? É. Que ele ficou entre os olhos. Daí ele pegou mais pro lado esquerdo. Mas ele enxerga um pouco. Bem pouca coisa. Vai passar trabalho também isso daí. Agora vai começar a fase da escola, lupa e coisa errada. Ele demorou uns 2 anos só para acostumar com a prótese do olho que eles tiraram. Ele demorou 2 anos, ele jogava fora, botava no vaso sanitário. Ele dizia, vó, o meu olho vai embora. Ele dizia, puxava a descarga e viu o olhinho rodando lá para ir embora. Meu Deus. Jogou alguns... Ele é hiperativo, então. R$1.500 fora ele Cheio jogou. de energia. Jogou umas 3 próteses fora. Nossa. Daí ele dizia, vó, eu não gosto desse meu olho, que ele não vê nada, vó. Eu disse assim, não, mas tu tem que gostar dele, porque senão, se tu tirar, tu vai ficar igual um pirata. Eu disse pra ele, com o olho assim, né? Aí tem que colocar um tampão. Daí ele disse, pirata faz o que de bom? Eu disse, nada. Pirata não faz nada. Só faz Ele filme. faz CD pirata, faz roubalheira. Eu disse pra ele, só coisa ruim ele faz. Então eu não quero ser um pirata, ele disse. Então tá bom. Aí ele usa prótese, mas ele demorou 2 anos e pouco para acostumar, né? Ele usa prótese porque eles extraíram esse, aí eles fizeram uma preparação de silicone dentro para ficar uma esfera para poder encaixar a prótese. Né? E ele tem uma cicatrizinha pequenininha aqui no olho, assim, do ladinho aqui da testa, né? Que é por onde eles fizeram laser, né? Cirurgia e tal. Mas essas doenças... E ainda é um sistema tão complexo que a medicina ainda está atrasada. É uma das mais atrasadas. A questão da visão. Então, aqui em Blumenau nós temos a doutora Marcela, que é uma das... Ela é referência, sim. Ela é da oncologia do Hospital Santo Antônio, pediátrico, né? E ela é uma das que puxa a campanha aqui em Blumenau do retinoblastoma. Né? E assim, eu já conversei, já dei uma sondada para a gente fazer um episódio, a gente falar sobre o instituto do Tiago, que ela também é assim
Tem não sei se dá para conhecimento. dizer assim, embaixadora Engajada, né? tal, mas ela Participa. para se falar, né? Especialmente tanto a parte médica, assim, né? De diagnóstico e coisa, quanto também o que é possível fazer como enquanto sociedade organizada com relação a isso, né? Uma vez que você identificou, faz o que agora, né? Corre para onde? Corre para onde? Quem o vai meu, ajudar, o meu né? netinho, ele foi para São Paulo, naquele hospital da criança lá do sei lá como é que chama lá. Esqueci agora o nome. Em Bauru? Sorocaba. Uhum. E daí ele foi... Pelo SUS. A maioria dos tratamentos é particular. Daí a gente fez a bendita da vaquinha, né? Social, a vaquinha online, né? Sim. E ganhamos o suficiente para ele ir, porque as primeiras... Agora ele vai de ônibus já, né? Porque a vaquinha também, uma hora ela fica magra e... Mas agora ele vai de ônibus. Mas quando ele era bem bebezinho, daí eles iam de avião, daí eles ficavam numa casa de apoio lá, né? E faziam os tratamentos e tudo. Mas ele era muito serelepe, ele via para quimioterapia. As criancinhas lá, tudo morrendo, e ele lá. Aquilo era um Será bicho. que ele tem a quem puxar? Com isso, com uma avó dessas, eu não Bicho esperava outra carpinteiro coisa. ele era. Aí eles pegavam o soro dele, os negócios aqui, e botavam aqui assim na cabeça para ele não ver, porque se ele visse, ele queria tirar. Pra ele poder ter Ele dizia pra mãe dele, tila pique, tila, ele dizia. Que dó. Tem mais netos? Eu tenho, na verdade, eles não são meus, né? São emprestados, né? São do meu marido, com São, a sim. outra esposa. O E amor que a são gente dois. vê é grande, então são netos, sim. São dois. Eu tenho um de 22 anos e esse de 6. E o de 22 também tem uma deficiência visual? Só tem estigmatismo. De todas as coisas de problema de visão da família, ele puxou só o estigmatismo, por enquanto. Ele tem, como é que é aquela... Negócio de não ver as cores, como que é? Daltonismo. Ele tem... Isso ele puxou do avô, né? Vê diferente, né? De confundir as cores. Né? Isso ele puxou do avô. Porque o meu sogro também é daltônico, né? Mas interessante que ele era caminhoneiro, né? Daí começamos a rir dele. Disse, como é que tu sabe quando é verde, quando é na sinaleira, né? Ele dizia, os carros iam, eu ia. Dava o meu jeito. Eu disse pra ele, nossa. É melhor não ser o primeiro da fila, né? Ainda bem que hoje em dia, né? Porque hoje em dia é tudo tão instantâneo. Porque naquele tempo tinha muito erro de trânsito que não dava multa, porque até descobrir, né? Mas se fosse hoje em dia, ele não ia conseguir mais, eu acho. Bom, a gente falou bastante sobre a questão, o quanto a educação ela é importante na formação, Estímulo. A necessidade de estímulos, né? E assim, eu já queria fazer o encaminhamento final, porque daqui a pouco a gente já vai puxar outro assunto. E aí a gente vamos deixar um pouco para o próximo episódio. Sempre no próximo episódio. Até para que o pessoal depois também, né? Gostinho e quero mais, né? Exato, a gente deixa a cena do próximo capítulo, né? Sim. Deixar as perguntas. Claro. E aí eu queria, assim, diante disso, né? Pedir para ali, assim, nos dar deixar uma mensagem, assim, né? Com relação à parte da educação, né? O que é importante, o que ainda precisa fazer, né? Como uma forma de desafio, né? Para quem nos ouve até agora, né? Sob a perspectiva de quem é deficiente visual. Né? O que você acha que é importante que aconteça? Eu sempre participei de vários grupos e tentei, pelo menos, né, participar e eu fui aprender o que era inclusão, acolhimento. Não é nem inclusão, porque essa palavra é meio... Mas o acolhimento, né? Eu fui aprender num grupo de senhoras que, tipo assim, como é que eu vou explicar sem bagunçar o negócio? Elas eram pessoas mais simples. Tinham uma missão importante, né? Que a gente...
enquanto pessoa, enquanto semente das estrelas, ou seja lá como é que se denomina isso, foi trabalhado essa parte da empatia, do acolhimento, né? Mostrando outros universos, mostrando que as pessoas podiam ser voluntárias e tudo. Eu participava numa casa Aqui em Blumenau? aqui, Casa Lar Dorilda chamava. A gente fazia reiki, dança de roda, fazia meditação, fazia cura quântica, fazia... Enfim, cada um doava aquilo que sabia. E eu doava música, né? Entre os eventos, entre uma terapia e outra, eu cantava com o meu violão lá. Toca violão? Sim. E bem. Olha! Daí então, e lá era assim, tinha as pessoas, é interessante o que eu vou falar, mas é a minha percepção, né? As pessoas mais esclarecidas eram as que menos acolhiam. Interessantíssimo. As pessoas mais simples eram as que mais acolhiam. Mas a líder estava ali entre uma coisa e outra, né? E ela sempre dizia, nós não temos tempo para mimimi. Quem não quer acolher, quem não quer ajudar, quem não quer participar, já sabe que pode ir embora. Já sabe que vai lá ver novelinha da Globo, vai fazer qualquer coisa. Ai, desculpa, não podia falar. Então, ela dizia, nós não temos tempo para mimimi, gente. Tipo, vocês gostam de cantar. Ah, então, quando ela tá sentada ali com o violão dela, ela vai lá e aí todo mundo vai lá e canta e dança e tá. Aí ela serve. Agora eu quero que vocês ajudem ela na dança de roda. Será que vocês vão perder muito se vocês pegar ela e mostrar como faz? Se vocês segurar na mão dela e dançar com ela, será que vai ser muita coisa para vocês? Então, assim, ali eu aprendi que o acolhimento faz a diferença, porque eu ia toda quarta-feira lá com gosto, com vontade, com alegria. Aquela sensação de pertencimento. Né? Isso, bem isso que falta no mundo hoje para pessoas deficientes. E é isso que as pessoas precisam, que elas têm que aprender para que o mundo fique melhor, na minha opinião. Né? Porque foi lá, há uns 5 anos atrás, que eu aprendi isso também. Porque eu não sabia trabalhar em equipe, tá? Eu não sabia dizer, agora eu vou dar a vez para o outro, agora eu vou doar isso porque eu tenho para doar, agora eu vou sentar e escutar, mesmo que pareça balela, mesmo que pareça bobagem, mas a pessoa precisa junto, de mim, né? Para ouvir o que ela tem para dizer. Então, lá eu aprendi isso. Foi um lugar muito, muito maravilhoso para mim nessa questão. Foi crucial para mim fazer o curso de massagem hoje e lidar com o que eu tenho que lidar lá, às vezes. Da professora ter que fazer sorteio para obrigar alguém a trabalhar comigo. Então, assim, antigamente isso seria motivo para mim largar o curso, tá? Que era muita coisa para minha cabeça. Eu ter que aprender as coisas do curso, ter que aprender a lidar com o povo e eu não ter isso de volta. Tipo, sabe? É sempre eu que tinha que me adaptar, é sempre eu que tinha que... Né? Quando a gente foi fazer a nossa escolha para o cerimonial da formatura do curso de massagem, eles mandaram um monte de regras, que eu não ia poder entrar de bengala lá no palco para receber o diploma, que eu não ia poder entrar com a amiga, que eu não ia poder não sei o quê. Peguei o papel, rasguei, mandei eles se catarem, porque eu disse, e a inclusão, cadê? E o acolhimento, onde é que tá? Mas qual era a desculpa que tu não poderia ir? Para não enfeiar o negócio lá, sei lá qual é o motivo deles, eu nem quis saber. Eles deviam ter orgulho que você aceitou esse desafio. Eu nem comentar o que eu pensei. Né? Mas eu não perdi, mas hoje em dia eu não perco mais tempo com essas coisas. Quem quer, quem quer trabalhar comigo trabalha, quem não quer tá perdendo quem não quer. Porque hoje em dia eu tô no meu lugar, eu sei o que eu quero, entendeu? Hoje em dia isso não me afeta mais. Eu fico chateada, eu às vezes choro, como todo mundo, sabe? Por causa de pensar que ainda existe coisas desse tipo, né? Mas foi muito importante, e os depoimentos de final de ano, assim, que eu recebi dessa casa
onde eu fazia minhas terapias ocupacionais, né? Os depoimentos de final de ano foram fora de série, assim, porque, tipo, a pessoa lá, cheia da soberba, coisa errada, dizendo, eu aprendi, eu tive que me ajoelhar, sabe? Foi... E tu não participa mais dessa casa? Eu não tenho mais tempo agora. Ah, que chique. É porque elas se reúnem de manhã, dia de semana, né? E bem nos dias que eu trabalho, às vezes. Mas quando eu terminar esse curso de massagem, eu quero voltar a participar lá, porque é um auxílio espiritual bem, bem importante para mim, sabe? Foi lá que eu aprendi a trabalhar em equipe e aprender o meu lugar, sabe, também, porque a gente tem que ter o lugar da gente, né? Lá a gente começava a dizer, eu sou, né? Em primeiro lugar, eu sou. Eu sou Eliana, eu sou luz, eu sou importante, eu sou especial, eu sou necessária, sabe? Eu sou diferente, porque eu sou, né? Tipo, eu sou deficiente visual. Eu tenho essa, né? Limitação. E eu tenho Característica que, sua, né? sim, eu tenho que entender. O Eliane, além da Blumenau Iluminação, então trabalha com massagens? Eu atendo quando esporadicamente em casa, quando as pessoas me procuram, eu tenho uma salinha, né? Eu atendo, assim, também. E na Blumenau Iluminação é uma coisa que são 3 vezes por semana e né, são 12 atendimentos por dia, por período trabalhado. E a gente... 12 felizardos todos os dias. E também senti resistência lá quando começamos. As pessoas agendavam, não apareciam. Tinha pessoas que agendavam porque a encarregada meio que pressionava, mas não estava afim. Aí depois que foi a primeira vez, agora não perde mais uma, né? É sempre um processo, né? Coisas novas às vezes. E daí... Assusta as pessoas. Assusta as pessoas e assustam a gente também, porque no primeiro mês eu pensei, meu Deus, se eu não conseguir atrair ninguém para essa sala, o que vai ser, né? Eu vou ter que... Mas isso já mudou, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Foi um primeiro mês, assim, mas meu Deus, eu pensei que desafiador. Agora eu já tenho um emprego, tenho a sala, tenho material para trabalhar e as pessoas não vêm? Como assim? Sabe? Daí depois foi indo. Aí a minha encarregada lá do RH... horário. A encarregada do RH falou, vocês querem trabalhar? Todo mundo quer, né? Quer trabalhar, quer ganhar seu salário, né? Tem a massagista lá dentro que ela também precisa, né? Ela também quer trabalhar. Então, se vocês não vão por gosto, mas vão lá experimentar pelo menos para ver o que dá e tal, né? Deixa a moça fazer o trabalho dela. Daí foi. Daí agora tem gente que às vezes esquece o horário, passa por mim, eu esqueci meu horário, agora é só mês que vem. Pois né? Vamos caprichar na agenda, nos lembretes. E aí, experimentando, né? As pessoas têm, eu também, né? A gente tem que se desafiar a conhecer o novo, uma nova pessoa, uma nova perspectiva, né? Interagir, né? Falando em coisas boas, eu estou participando daquele intensivão do professor Silvano Formentin de Italiani. Estou fazendo 15 dias teu sonho italiano? 15 dias de desafio. Se eu pegar o jeito, se eu gostar, eu vou comprar o curso para começar a falar italiano também. Adoro. Qual o teu interesse especial pelo italiano? Italiano porque eu sou descendente de italiano, né? Certo. Meu avô, bisavô, sei lá o que, veio lá da Itália. Só que na minha família se perdeu rapidinho né? Quase ninguém fala, ninguém canta. Que nem ali em Nova Trento tem o círculo, né? Italiano. E eles cantam e tudo. Eu tinha uma vizinha minha, Raverotti. A família deles cantava quando tinha festa na casa deles. E eu achava tão lindo. Eu adorava participar. E aí a primeira música que aprendi foi La Bella Polenta, né? Eu adorava aquela música. Quando é alegre o italiano, la bella polenta, se pianta così. Ela vai querer cantar em italiano depois. Sim. Então, na verdade, eu tive um professor no coral da Cevale que ele ensinou uma música para nós. Mas eu acho que essa música foi ele que compôs, porque eu não encontro ela na internet. Porque ela se chama Parole, mas tem muita música Parole em italiano. E eu procurei lá na internet e eu não achei nenhuma que tem a letra que ele cantava com a gente. E eu tenho medo de cantar de não ser uma letra, porque como eu não conhecia, né?
ser uma letra que não é condizente, assim, com coisas comportadinhas de cantar, enfim. Comportadinho. E daí mas eu achava ela bonita, eu fui a primeira do coral a gravar ela. Só que eu não sei, assim, eu não sabia exatamente o que queria dizer e tal. Agora eu tenho uma noção. Mas tem algumas coisinhas ali dentro da música que eu ainda não sei o que é. E daí eu fico assim, daí eu fui procurar na internet para ver se achava, né? Teu grande aliado, a internet. É, ajuda bastante, mas não achei. De novo, estamos fechando na educação. Agora, uma educação de um idioma. Sim. Né? Que é muito Aprendizado legal, constante, né? dali, né? Aprendizado constante. É uma busca por conhecimento eterna dela. Sim. Que legal. Depois quero ver se eu volto a fazer alemão, porque quando eu estava na escola, a minha mãe não foi lá escolher, porque era para fazer inglês e alemão, e eu queria que ela escolhesse inglês. Só que ela não foi, então acabou a professora Dona Celestina me colocando no alemão, a orientadora. Daí eu fazia, só que eu só fazia prova oral, escutava o professor falar e tal, mas ele não fazia eu escrever. Daí um dia a gente foi escrever, mas tem umas letras lá que não tem braille, tipo simbologia para elas. Sim. Como trema, eu acho que tem algumas outras coisas que... Tem aquele S que é meio um Z, assim. É, não tem isso em braille, não tem nenhuma simbologia. Foi difícil, estranho, assim, e daí eu pensei, como é que eles escrevem na Alemanha, será, não? Pois é, o Braille é universal, É para ser? mas não é. Não, até agora só no alemão que eu vi essa dificuldade. Geralmente em todas as línguas dá para escrever de boa. Mas no alemão é que tem essas duas letras que não sei. Acho que o japonês não. Não, o japonês escreve braille também, porque eles têm o ábaco e tem o soroban, que eles criaram, que são aparelhos para cálculos matemáticos. E esse ábaco é um aparelho de bolinhas. Podcast também é cultura. Que tem uma reguinha, uma reguinha no meio. Aí as bolinhas que você aproxima da reguinha viram algum número, alguma coisa. E as que você afasta vira 0. E esse daí, ele foi usado, né, tanto o ábaco quanto... O ábaco é aquele dos dadinhos, conhece? O ábaco eu lembro. Sim, eu lembro O dele. ábaco eu lembro. Então, e daí tinha o soroban e o ábaco. Eles eram usados para fazer cálculo de estratégia de guerra também, porque eles podiam ser usados no escuro e eles não faziam barulho, né? Olha. É. Onde você aprendeu tudo Depois isso? dessa humilhação aqui. Tinha o professor de braille, o nosso professor de braille, ele era muito estudioso, assim, sabe? O professor João Miro Kramer, ele já faleceu também. Que interessante. E ele contava para nós as histórias Era de da fato um criação professor, brasileira. né? Era. Poxa. Esse foi muito importante também na minha carreira, porque foi ele que me apresentou o braille e foi ele que me apresentou também os livros em audiocassetes, os tais romances que eu disse que aí a gente lia que te lá. inspiraram. E aí a gente... Aí onde que eu peguei toda essa bagagem, né? E daí eu sempre incentivo muito as minhas colegas a lerem, até porque quando a gente fica velha, a gente fica muito repetitivo, não. Blá, 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 e só fala de boleto e de conta pra pagar. Sabe que eu lembrei que uma coisa que o Cid Moreira fazia, que na verdade também é um audiolivro, né? Que são salmos, né? Sim. Na verdade, ele chegou a gravar a Bíblia inteira quase. Que acaba sendo uma audiolivro, né? Posso dizer que é interessante para quem não tem acesso e tal. Com certeza. Mas a leitura da Bíblia dele eu achava, me dava sono. A voz dele A dá voz, sono. né? Porque ele era muito... Mesmo? Nossa, Ai, Gustavo, cheguei a comprar aqueles CDs todos. Sério? Mas tu não ouviu todos? E foi útil para uma pessoa que fez cirurgia de coluna, então não podia ler, né? A gente emprestou os CDs. A voz dele é linda, mas eu acho que dá sono. É. Ficar ouvindo assim, acho que dá sono. Daria sono. Talvez a intenção dele é que seja meditativo. Né? Mas eu... Suave, tranquilo. Eu gosto mais de uma leitura... Eu tenho ouvido ontem à noite. Mais dinâmica, assim, mais tipo, Então. né? Pois é. Já vou emprestar pro Márcio. Mas assim, ó, eu sou mais fã de uma... como eu sinto muita saudade das leituras da minha irmã, né? Minha irmã, ela lia
aqueles livrinhos Bárbara, Bianca, Sabrina. Ela lia. Aí eu comecei a rir com ela, porque um dia eu botei assim no Face, o Felipe é um leitor de tela. O Felipe não tem dor de cabeça, porque a minha irmã começava a ler, ela dizia assim, amanhã eu leio mais, hoje eu tô com dor de cabeça. Aí eu falei pra ela assim, quanta bajulação nesse Felipe. Eu disse, mas ele não para, ele só para quando eu quero. Quando eu dou o pause, aí ele para. Mas a minha irmã, ela tinha dor de cabeça quando ela não queria ler. Aí eu disse pra ela, por isso que eu amo tanto o Felipe. Mas eu sinto saudade da leitura, a dinâmica assim, da leitura, como se fosse uma pessoa lendo, sabe? Sim. Porque a leitura robótica, ela é legal, só que a emoção quem cria é tu, né? Entendeu? Que a minha irmã, ela lia, assim, tipo, né? E a Aurélia abriu a porta. Ela dava aquela pausa, assim, entendeu? E a Aurélia entrou no quarto, mas percebeu que havia companhia. Tipo assim, né? Então, como aquelas novelas da época do rádio, né? Sim. As telenovelas. Aí o computador, ele já lê diferente. Você tinha que imaginar, né? Como que era a cena. Porque da época do rádio Você não tinha imagem. Isso essa época eu não conheci, não só a tele. Eu também vi só nos museus de imagem, som e imagem, né? Nos mapas. Não que eu seja dessa época, mas eu já ouvi. Eu vi, porque o meu marido é 8 anos mais velho que eu, né? Ele chegou a pegar ainda essa coisa de Ele áudio. tem 40, né? 60 já, 61. E ele chegou a pegar um pouco essa audionovela. A minha mãe também contava muito sobre audionovela. Ela disse que eles faziam um risquinho de carvão onde era o número da novela no rádio, ali a faixinha, né, da frequência. Porque para não perder. O dial. Mas aí era legal a sonoplastia que eles faziam, né? Sim. Pra, sei lá, tempestade, assim por dentro, né? Tinha sempre os efeitos. O cara fazia assim, no Museu de Som e Imagem, ele disse que eles batiam no peito assim, fazia o cavalo. Faziam assim, né? Poderia ser ele contou. Sim, quando eu era pequena, infernizava todo mundo, porque eu queria fazer as coisas que faziam barulho, eram meus brinquedos preferidos, né? Sim. Então, tipo caixinha de remédio, aqueles clec-clec, aqueles alumínios que... Enfim, tudo que fazia barulho era eu, né? E eu gostava de fazer, e eu achava Continua, né? Fazendo barulho. E eu achava que eu ia ser sonoplasta ou dublador ou alguma coisa assim, eu achava quando eu era pequena, sabe? Gostava de imitar vozes, essas coisas. Hoje em dia... Gostava na praia, aquele vendedor com... Como é que é? Matraca? Que chama... O negócio fica... Matraca. É matraca, né? Eu adorava aquele som. Interessante. E aí eu sempre achava assim. E outra coisa que eu achava é que eu ia ser escritora. Inclusive eu tentei escrever um livro também. Que se perdeu porque um pendrive foi corrompido, né? Eu não tinha computador. Então, cada dia eu fazia num lugar diferente. E aí acontece que peguei um computador bichado, aí deu problema. Que dó. Aí alguém disse, guarda esse pendrive que uma hora nós vamos coisar, mas depois de corrompido acho que é difícil mexer, né? Mas perdi um material bem bom, tá? Depoimento do pessoal da Cevale, o meu próprio depoimento enquanto desportista. E como a história era assim, como as pessoas ficaram cegas e como elas deram a volta por cima, tipo assim, sabe? Muito legal o Mas livro. dá para resgatar esse pendrive dentro da cabeça, não? Olha, se fosse assim uns 30 anos atrás, eu diria que sim, mas hoje em dia eu já não confio mais tanto na minha cabeça. Tem coisas que eu não consigo mais lembrar. Na assim. tua cabeça eu confio, não confio na minha. Tipo, graças a Deus a minha memória ela me ajuda, assim, no imediato. Agora, como todo mundo, eu já tenho 53, então já tá meio devagar o negócio, né? O HD já tá muito cheio, eu acho, sei lá. Mas eu consigo... Se todo devagar fosse assim, né? Tá tudo certo. Legal. Gente, nós vamos pro final agora, para valer. E a gente já vai deixar encaminhado um próximo, né? Porque ainda tem muita história, muita inspiração para a gente aprender com a Lia. Né? Agradecer também a Blumenau Iluminação, né? Por todo essas portas que foram abertas. É um momento novo também na vida dela, né? Sim. Onde ela
pode praticar aquilo que ela também está aprendendo. Sim. Né? E voltamos de novo na questão da educação. Da educação. Né? Que é a base para tudo. E como o acolhimento chegou na minha vida, o aprendizado do acolhimento, também lá na iluminação aconteceu isso, sabe? E como os outros colaboradores da empresa já têm conseguido aprender tantas e tantas coisas com a Lia, né? É verdade. E a gente está lá resolvendo as coisas, todo dia tem um desafio, toda hora tem uma coisinha e a gente está junto lá, tentando resolver da melhor forma. E como eu disse, o acolhimento é tudo. E na Blumenau eles realmente trabalham bastante essa coisa da inclusão, do acolhimento, né? Que eu gosto mais de dizer acolhimento do que inclusão. Eles levam muito a sério essa parte, sabe? Assim, de perguntar se está gostando, se está se adaptando, se tem algum desafio, tem alguma coisa para a gente resolver e tal. E sabe? E isso é uma coisa assim que eu digo assim, eu acolho, mas também recebo de volta. Não é só o salário final do mês, né? Não. Tem esse É importante também, tão mas importante tem... quanto, né? Mas ela falou duas palavras importantíssimas. Inclusão é diferente de acolhimento. Inclusão é eu ter uma rampa e tá lá. É uma inclusão. Isso. Agora, o acolhimento é você ensinar a usar. Estar presente, estar de A olho. parte humana, né? Isso. E isso faz total diferença. E com isso eu queria fechar. Sim. Com essa mensagem de que inclusão é diferente de acolhimento. Vamos para o acolhimento. Né? A inclusão, ela está dentro do acolhimento. Né? Sim. Ela faz parte, mas o acolhimento é maior. Que eu acho que a inclusão ensinou a acolher. Por causa que ela ficou muito assim, à deriva, né? Ninguém sabia exatamente o que fazer e o que esperar da tal da inclusão. Para acolher tem que ter inclusão, né? Uma está conectada na outra. E com isso, minha gente, nós encerramos esse segundo episódio dos Sentidos da Vida. Sim. Né? E a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Sim, senhor. Tchau.